Boa noite, igreja, com a paz do Senhor, amém? Mais uma vez nós estamos aqui reunidos no nosso culto online para poder bendizer o nome do Senhor, para poder aprender mais do Senhor, amém? Feche seus olhos nessa hora aí, onde você estiver na sua casa, reunido com sua família, chama todo mundo. Compartilha também com seus amigos nessa hora o link para ele poder ser abençoado, para ele se unir conosco em adoração. E feche seus olhos nesta hora e vamos falar com o Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite aqui na tua presença. Venha inundar este lugar com a tua presença, meu Pai, com a tua graça, ó Deus, com teu poder. Nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos entregar para ti o nosso louvor, meu Pai, a nossa adoração, Senhor, o nosso melhor, ó Deus. Em nome de Jesus, receba tudo o que será feito neste lugar, ó Pai, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor. Cante isso nessa hora ao Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Isso, diga: eu me rasgo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei.
Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar, e se eu passar, e se eu passar pelo fogo, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Só tu és santo. Estenda as mãos aí na sua casa, onde você estiver, e vamos declarar juntos a santidade do nosso Deus, pois só Ele é santo, só Ele é digno da nossa adoração e da nossa vida. Sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Onde houver um do Senhor que clamar pela glória, a glória vem.
nosso amado é belo, e Ele é poderoso, e Ele é a nossa salvação. Que nessa noite salvação alcance a sua casa, salvação alcance a sua vida, salvação alcance a sua vizinhança. Aquele que está enfermo nessa noite, que o Senhor te alcance onde você estiver, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, igreja. Pessoal da galera online aí, eu já me acostumei com esse negócio. Tava com saudade de você, Johnny. Quase 2 meses sem se ver, né? Cortou a cabeleira. Tô com saudade da cabeleira também. Menino, esse povo. Mas vamos lá. Creio que Deus vai falar conosco nessa hora. E uma palavra da parte de Deus eu tenho para a tua vida. Nós estamos vivendo um tempo bem diferente do que nós já vivemos. Eu com 39 anos de idade nunca havia vivido isso. E a verdade é que nós precisamos continuar, não é verdade? E a palavra do Senhor, ela nos ajuda em tempos de crise, em tempos em que tudo está tudo bem, em que tudo está tudo mal. O Senhor, Ele ainda nos deixou a palavra e nós podemos desfrutar, degustar dessa palavra. E a Bíblia diz o seguinte, Provérbios 16:6. Olha só, uma breve reflexão para você. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. E com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Talvez você pode perguntar assim, pastor, então, quando eu peco, quando eu erro, por que isso acontece? Porque você não teme a Deus. Está aqui na palavra. O temor do Senhor é aquilo que nos evita de exercer o mal, de exercer o pecado. E viver uma vida com Deus, ela é basicamente, você entregar a sua vida nas mãos dEle e você deixar-se ser guiado por Ele, né? Você deixa Deus na sua soberania e a soberania dEle, a palavra dEle nos mostra que a base do Evangelho é o amor, e esse amor recíproco no qual nós demonstramos a Ele e Ele a nós. Ou seja, o segredo de vivermos uma vida de santidade é não pecar contra Ele. E todas as vezes que nós erramos contra Ele, isso significa que nós não nos preocupamos com Ele, nós não nos preocupamos com a Sua palavra. E temer a Deus é o que nos impulsiona a ser vítima desse amor, a ser atropelado por esse amor. Nós somos impulsionados a manifestar esse amor a Ele de uma forma natural. Então eu costumo dizer que o dia que servir a Deus for um fardo para alguém, isso significa que você não o ama a Ele de fato como Ele deveria, porque amar a Deus ele deve fluir de uma forma natural, de dentro de nós, e nós demonstramos que servir a Deus não é de uma maneira que pressionados nós devemos fazer. Não, ao contrário disso, nós devemos entender que esse amor que realmente está dentro de nós é algo transformador e é algo sobrenatural. E repetindo, todas as vezes que nós erramos, nós estamos simplesmente negando o amor de Deus sobre as nossas vidas. Eu creio que o Espírito Santo, ele se manifesta pelas nossas vidas através do temor do Senhor sobre nós. Eu creio que o Espírito Santo, ele vem através e somente para poder trazer uma transformação por intermédio do Espírito Santo. Sabe, igreja, eu continuo crendo que acima de qualquer coisa, acima de tudo, acima dos meus desejos, acima das minhas vontades, acima das minhas necessidades, acima de qualquer coisa na minha vida, se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, a minha vida, ela não está completa. E eu creio que o Espírito Santo, ele vai se manifestar por intermédio do temor do Senhor sobre nós.
e não através de uma manifestação somente, mas por intermédio de uma transformação. Então, quando nós somos transformados pelo Espírito Santo, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós estamos mostrando que nós somos, que nós estamos ligados nesse amor, que nós estamos conectados nesse amor. E muitos estão temendo a manifestação, mas muitos esquecem da transformação. Deixa eu explicar um pouquinho melhor isso. Tem pessoas que eles temem a manifestação. Eles vêm aos cultos ou nos ambientes no qual o Espírito Santo ele é derramado, mas o que acontece? A manifestação acontece, mas ele não se deixa ser transformado. E esse temor, muitos estão temendo a manifestação, mas esquecem de temer a transformação. Muitos buscam a manifestação, mas se esquecem que além da manifestação de Deus, essa manifestação, ela deve promover uma transformação. E se nós não estamos sendo transformados pela manifestação de Deus, tem alguma coisa errada aí. Olha só, se nós não praticarmos o amor, nós não precisamos temer. 1 João 4, versículo 18 diz o seguinte: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Então por que nós tememos a Deus? De uma maneira no qual nós colocamos Deus num patamar de medo. Como se Deus fosse um ditador, como se se nós errássemos contra Ele, Ele vai vir com a espada de fogo, vai cravar ela no teu peito, vai te detonar e vai falar assim: olha, para mim você não serve mais. Não, quando o amor ele é recíproco, não há o que temer a presença de Deus. Eu estou falando de temer o medo, de ter medo de Deus. Temer a Deus de um âmbito espiritual significa um respeito além do que qualquer outra coisa. Nós respeitamos a Ele além de qualquer outra coisa. E quando esse amor ele é recíproco, não tem o que temer a presença de Deus. Quando nós somos consumidos por esse amor, não há o que temer, porque a personificação do amor, ele afasta todo o medo. Então o poder do amor, ele triunfa sobre qualquer temor e qualquer medo. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer é ter a confiança de que quando eu manifesto a Deus esse respeito, no caso aqui o temor de respeito, ele atinge a Deus de uma forma positiva, cumprindo com os planos de Deus sobre as nossas vidas. Olha só, Isaías 33, versículo 6 diz o seguinte: Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, e uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. O que mantém o Senhor como a fundação em nossa vida é o temor do Senhor, é o respeito a Ele. Porque a fundação do temor é o amor de Deus. E a Bíblia diz que o amor do Senhor lança fora todo medo. Quando nós tememos a Deus, nós não precisamos ter medo de demônio, nós não precisamos ter medo de morrer, nós não precisamos ter medo de sermos prejudicados, porque Deus, Ele está acima de tudo, acima de todos, e Ele lança fora todo medo, e Ele tira o peso desse julgamento de Deus sobre nós. Nós somos justificados por esse temor, quando demonstramos que o amor de Deus, Ele está dentro de nós. Agora, não importa o quanto a sua vida é legal, não importa quanto a sua vida cristã ela é legal, se não tiver a fundação que é o temor do Senhor, que é o respeito e o amor, não vai ficar de pé por muito tempo. Nós vemos isso aí nas igrejas emergentes. Hoje existe grandes ajuntamentos, as pessoas fazem grandes ajuntamentos, uma concentração de pessoas num ambiente no qual ali é tocado músicas de adoração, músicas de amor a Deus, e as pessoas falam, as pessoas choram, as pessoas elas se derretem na presença de Deus,
Mas o que acontece? Elas não temem a Deus de fato. Quando saem daquele ambiente, a vida delas, elas continua a mesma coisa. Elas continuam cometendo os mesmos pecados. Elas continuam praticando as mesmas coisas. Então hoje em dia existem em muitos cultos, não generalizando, porque graças a Deus ainda existem igrejas e pastores que levam o evangelho a sério, mas aquelas igrejas que levam a igreja simplesmente no barulho, simplesmente no som, elas não conseguem transmitir de fato uma adoração a Deus. Essas igrejas, elas não permanecem por muito tempo, elas não conseguem ficar de pé por muito tempo, porque não passam de uma farsa, não passam de ajuntamentos fictícios, no qual o coração das pessoas não são transformados, no qual o coração das pessoas não são de fato tocado por ele, e simplesmente vem como uma nuvem que passa, e a partir daquilo ali é só mais uma história para contar. Nós vemos hoje grandes lugares no Brasil que passaram por momentos de avivamento no qual a nuvem do poder de Deus, ela permaneceu por algum tempo. Nós vemos grandes palcos que foram considerados talvez aí um palco de avivamento, igrejas que passaram por grandes experiências com Deus, igrejas que arrastaram multidões, e simplesmente hoje são igrejas normais que não arrastam multidões. Aí você me pergunta, pastor, por que o avivamento não permaneceu? Porque o coração das pessoas não permaneceu o mesmo. Pastor, por que não acontece mais aquilo ou aquilo outro naquele lugar? Porque o coração das pessoas não continuam o mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu conversava com um amigo esses dias e eu disse o seguinte: é uma vergonha a igreja clamar por avivamento. É uma vergonha a igreja ter que falar de avivamento, porque isso é um grande sinal que o primeiro amor já se passou. É uma vergonha porque nós, como cristãos, nós deveríamos manter a chama acesa 24 horas, nós teríamos que ser um avivamento e não clamar por um avivamento. Nós teríamos que ser esse fogo que contagia o mundo e não clamar por fogo para nos contagiar. Nós ultimamente temos clamado: Senhor, vem com o teu fogo sobre nós. Senhor, vem com a tua unção. Nós queremos queimar na tua presença. Nós clamamos pelo fogo ao invés de ser o fogo. Sabe, isso é um sinal de que o temor a Deus, ele não tem sido a primazia nas nossas vidas. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é seguir os mandamentos de Deus. Viver uma vida conectada com a palavra de Deus. E o medo, ele está relacionado com a possibilidade de causar qualquer tipo de desgosto ou aborrecimento para com Deus. E isso sim nós devemos ter medo. Mas você sabe o que acontece hoje em dia? As pessoas pecam, as pessoas erram, e elas simplesmente continuam no mesmo erro, continuam praticando o mesmo erro. Hoje em dia, elas não têm tempo mais para Deus, elas não têm tempo mais para a obra de Deus, elas não têm tempo mais para se consagrar a Deus, e vivem uma vida fictícia. Sabe, igreja, Hebreus 12, 28 diz o seguinte: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Olha só, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Para o cristão, o significado do temor em Deus está na obediência a Deus, e não a ter medo de Deus. E o cristão, ele deveria ter medo de Deus quando a vida espiritual dele não está indo muito bem. Sabe, eu postei hoje no meu status do Instagram, e foi uma frase muito interessante, de um autor desconhecido, que eu não sei quem foi que escreveu, mas muito interessante. Imagine só se o Espírito Santo fosse retirado da terra hoje, como seria a tua vida? Você ia viver como se nada tivesse acontecido, ou você simplesmente ia entrar em parafuso porque a presença dele não está mais e você ficou para trás e não pode ser tocado mais por ele? Eu posso falar uma coisa para você, igreja? Posso jogar a real para você aqui agora? Existem pessoas que estão vivendo uma vida completamente irrelevante, sabe?
com a presença do Espírito Santo. Ela está vivendo uma vida como se nada tivesse acontecendo, tanto faz como tanto fez, ou igreja aberta ou igreja fechada, para mim tanto faz. Ou igreja funcionando ou igreja não funcionando, para mim tanto faz. Ou o pastor vindo atrás de mim ou não vindo atrás de mim, para mim tanto faz, nunca fez tanta diferença. Agora imagine se as pessoas estão conseguindo viver uma vida normal. Deixa eu te perguntar uma coisa, você ainda continua fazendo os cultos, você ainda continua buscando a Deus, a consagração que nós falamos que nós vamos continuar fazendo, você ainda continua fazendo ou você já se adaptou ao momento? Sabe, igreja, eu estava vindo agora para a igreja para poder fazer o culto e eu passando vi algumas pessoas e você vê que as pessoas estão tentando viver uma vida normal, mas deixa eu te falar uma coisa, não está nada normal. A vida não está nada normal. Você pode estar indo para o seu trabalho, mas hoje você está indo para o seu trabalho com alguns cuidados diferentes do que você tinha antes. É uma máscara no rosto, é uma distância da pessoa, é um álcool gel na mão, você não pode pegar com a mão, as pessoas estão tocando o cotovelo agora, não está nada normal. Mas você sabe o que está acontecendo? Algumas pessoas já estão se adaptando a isso. Sabe, igreja, nós precisamos entender que quando nós não nos interessamos pelo temor do Senhor, ou seja, o respeito a Ele e às leis dEle, quando nós estamos vivendo de uma vida de qualquer maneira, nós precisamos cair na real que a nossa vida espiritual, ela está se esfriando. Algumas pessoas acreditam que o temor a Deus, ele está relacionado com o medo do seu julgamento. É por isso que tem gente que vem para a igreja e acha que só vindo na igreja já está salvo. Está errado, sabe, tem gente que associa esse temor a Deus sendo condenado para a morte eterna ou o inferno, caso não cumpram os seus mandamentos. Isso não é temor, isso é medo, porque uma pessoa que vive e cumpre os mandamentos não deveria ter medo de ir para o inferno. Uma pessoa que cumpre os seus mandamentos, ela deveria se alegrar, porque se Jesus voltasse agora, nesse exato momento, ela estaria junto com o Pai. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, hoje as pessoas, elas falam completamente, normalmente, de desviar, de assumir o homossexualismo, de assumir o lesbianismo. Hoje as pessoas, elas pagam para ver Deus pesar a mão sobre eles, aí sim, mas não. Sabe, eu tenho aprendido com tudo isso que tem acontecido ao meu redor, que as decisões, elas precisam ser repensadas, elas precisam ser pensadas o tempo todo, repensada o tempo todo. Você sabe por quê? Porque as nossas decisões decidem o nosso futuro. E quando nós decidimos algo que vai prejudicar o nosso futuro, essa marca vai ficar o resto da vida em nós. E pode nos atrapalhar, talvez com traumas, com decepções, pode nos atrapalhar de viver uma vida livre e aberta para Deus. Sabe, igreja, temor a Deus é um profundo respeito por Deus em querer agradá-lo. Agora, deixa eu te falar uma coisa, quando nós não agradamos a Deus, muitas das vezes eu fico assim, impressionado, como as pessoas, elas conseguem descumprir os mandamentos de Deus, descumprir os compromissos com a igreja, descumprir os compromissos com a casa do Senhor, e conseguem viver uma vida normal. Sabe, uma certa feita nós estávamos com uma necessidade aqui na igreja, e nós tentando solucionar o problema, e uma das pessoas que poderia solucionar o problema, ela olhou simplesmente para mim e falou assim: olha, pastor, eu tenho que cuidar da minha vida também, eu não posso largar o que eu tenho para fazer, para mim poder fazer as coisas de Deus. Não, e não é isso a intenção, não é largar as suas coisas para poder fazer as coisas de Deus. Mas é um sinal que você não tem equilíbrio, que a pessoa não tem equilíbrio e que a pessoa não consegue conciliar a vida pessoal dele com as coisas de Deus. Então deixa eu te dar um conselho, se você não consegue conciliar a sua vida pessoal, não faça as coisas de Deus, porque se você fizer a obra de Deus relaxadamente, a Bíblia diz assim, olha, ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Se você está para dar o resto do seu tempo, se você existe para dar o resto do seu tempo para Deus, não faça nada para Deus, é um conselho que eu te dou. Fica no banquinho, esquentando o banquinho, deixando a vida te levar, deixando os planos de Deus sobre a sua vida de se cumprirem, porque você não tem equilíbrio. É um conselho que eu te dou, é sério.
E eu já dei esse conselho para várias pessoas aqui na igreja. Olha, se for para fazer de qualquer jeito, não faça. Porque se você promete algo para Deus e não cumpre, é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Isso é Bíblia, igreja. Isso não é eu que estou falando, não. Eu amo a Bíblia por causa disso. Você pode falar da Bíblia e não precisa ninguém argumentar. Discute com Jeová, meu filho, com o Espírito Santo lá e quando você for orar, né? Olha só, Salmo 111, 10, diz isso aqui que eu estou mencionando. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Presta atenção. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Olha só, Bíblia, tá? E ele será louvado para sempre. Vamos lá, o que é contrário à sabedoria? O que é o contrário à sabedoria? A tolice. A tolice, irmão. Aquele que não teme ao Senhor, aquele que não respeita a Deus, aquele que não faz para Deus com respeito, com alegria, ele é tolo, ele é o contrário da sabedoria. E a Bíblia diz assim o seguinte, que aqueles que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Igreja, nós precisamos rever a nossa situação para com Deus. Tiago 1, versículo 5. Olha só. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto a ser lhe dada. Deus, ele quer dar a sabedoria de uma forma liberal. Não existe lei para isso. É só pedir que ele te dá. Pastor, como que eu alcanço a sabedoria? E conhecereis a verdade vos libertará. É através da palavra, meu filho. Você quer alcançar a sabedoria? Deus vai te libertar de tudo, de toda a preguiça espiritual, de tudo aquilo que está contra o Evangelho de Cristo. Você quer sabedoria, meu filho? Deixa eu te falar uma coisa. Olha, muitos, eles não estão prosperando na vida por falta de conhecimento da palavra. E a sabedoria é só pedir a Deus. O que é sabedoria? É um grande fundo de conhecimento. Por que as pessoas se dão mal na sua vida, no seu cotidiano? Porque não tem sabedoria, porque não tem um conhecimento a fundo, no profundo, no íntimo. Sabe, igreja, a gente tenta levar a vida de uma maneira como que se nós estivéssemos fazendo um favor para Deus. Deixa eu falar uma coisa, ninguém faz favor para Deus. Ninguém faz favor para Deus. Ao contrário, nós vivemos pela graça. E o que é a graça? É um favor imerecido, meu filho. Primeiro, quem vive de favor somos nós. Ele que faz favor para nós. É Ele que olha para mim e para você e fala assim, espera aí, meu filho, tu é miserável, tu é pecador, mas eu vou agir da minha graça sobre a tua vida hoje. Então, não somos nós que fazemos favor para Deus, é Ele que nos faz favor. Nós vivemos de favor, meu filho. Olha a sabedoria entrando aí. Nós precisamos entender isso. Que nós muitas das vezes, nós achamos que nós fazemos muito. Quantas pessoas que tentam impressionar a Deus, eu disse isso numa dessas lives aí para trás, e eu disse que Deus não está preocupado com a sua espiritualidade, meu filho. Você sabe por quê? Porque a espiritualidade é Ele. Ele sabe de espiritualidade. Tua espiritualidade não impressiona a Deus. Ele está preocupado quando você entrega a sua humanidade para Ele. Ele está preocupado todo dia a olhar para você e falar assim, meu filho, quantos por cento da sua humanidade você vai me dar hoje? Porque aí a espiritualidade vai fazer efeito. Ele não precisa da tua espiritualidade, ele precisa da tua humanidade. Olha só, que loucura, hein, pastor? Loucura mesmo. Então para, meu filho, se você profetiza, você está vivendo de favor, porque foi Deus que te deu o dom. Se você canta, você não está fazendo favor para Deus, é Ele que está fazendo favor para você, deixar você cantar. Se você trabalha na obra, se você faz qualquer outro tipo de atividade na igreja, na obra de Deus, você não deve fazer porque você é o bambambam. Você deve fazer, você sabe por quê? Porque Deus te deu a graça, Deus te deu o favor imerecido de você fazer isso. Isso é temer a Deus. Isso é temor a Deus. Sabe, sempre o temor, ele não estará ligado ao medo, mas sim ao respeito. Ou seja, se eu respeito a Deus de fato, tudo que eu faço não é por causa de mim, é por causa dEle. É para Ele e para Ele. Não é assim que a Bíblia diz? E porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Deus, Ele considera sábio aquele que cumpre os mandamentos do Senhor.
E qual que é o mandamento? Aonde se resume o mandamento? Amar o teu próximo como a ti mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Pronto, e acabou. Não tem, o mandamento se define nisso aí. Eu não amo meu próximo, então eu não me amo. E tem gente que acha lindo maltratar os outros. Então deixa eu passar a fita para você. Quando você maltrata alguém, você está mostrando que você não se ama. Bíblia, meu irmão. Bíblia. Quando você maltrata alguém, quando você olha para alguém com desdém, quando você libera uma palavra sobre a vida dessa pessoa, você está simplesmente provando para você mesmo e para Deus que você não se ama. Porque quando você ama alguém, você está refletindo que você se ama. Não tem como eu amar uma pessoa e não me amar. Foi outra coisa que eu disse, acho que foi domingo eu disse isso aqui. É uma retrospectiva aqui das lives. Eu disse isso daqui, esse negócio, eu te amo mais do que eu me amo. Meu filho, para com isso. Você tem que se amar primeiro, para depois você amar mais os outros. Se ama primeiro, é bíblico. Sabe, eu tenho um amigo que ele gravou um CD. Na época que ele estava gravando um CD, isso tem muitos anos atrás. Eu não morava nem aqui no Brasil. E na capa do CD, na dedicatória do CD, ele estava namorando, noivo eu acho. E ele escreveu na dedicatória do CD, para a namorada, que ele amava mais a namorada do que ele se amava. Aí você sabe o que aconteceu? A namorada terminou com ele. E está registrado até hoje no encarte do CD. E aí? Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o amor, ele lança fora todo o medo. A Bíblia fala que o amor tudo pode, tudo supera. E como é que fica? Sabe, antes de eu amar qualquer pessoa, eu preciso me amar primeiro. Olha só, quando você pega um avião, você vai fazer uma viagem de avião. Lá nas instruções, o que eles falam? No caso de despressurização da cabine, ou seja, de todo o avião, máscara de oxigênio cairão na sua frente. E antes de você ajudar qualquer pessoa, você coloque primeiro em você a máscara, aí depois você ajuda a pessoa. Você sabe por quê, meu filho? Se você morrer tentando ajudar o outro, como é que você vai conseguir ajudar o outro se você já morreu? Não, peraí, caiu a máscara, eu me encho de oxigênio, eu me encho de Deus primeiro, eu me encho da palavra de Deus primeiro, para depois eu ter uma atitude de amor com a pessoa, para me poder ajudar a pessoa, para me poder fazer pela pessoa. Você está compreendendo que o temor a Deus, antes de qualquer coisa, é você primeiro, para depois você fazer para o outro, porque você faz para o outro aquilo que você está cheio, meu filho. Sabe, o que tem de gente provando quem ele é nessa pandemia aí, nessa quarentena que já virou sextena já, sei lá como é que fala. Que os governantes estão nem aí para as igrejas, aí só fica fechando as portas, não dá nem um parecer, não dá nem um cala-boca em nós. Simplesmente fecha e pronto, e acabou. Tem gente mostrando que é um demônio dentro de casa. Sabe? Aí vem para a igreja, aí chega aqui na igreja, paga de bam. Se nós temos medo de Deus, então nós deveríamos fugir dele. Porque o temor a ele, o respeito a ele, nos aproxima dele. Você está compreendendo aqui comigo? Olha só. No versículo de 1 João 14, 18, eu amo esse versículo. Ele diz o seguinte, que o amor ele afasta todo medo. Ou seja, quem ama a Deus, ele não tem medo de Deus. Ele se aproxima de Deus. E quanto mais você se aproxima de Deus, ele te revela o que ele quer e o que ele precisa de você. Temer a Deus é adorá-lo como o único Deus. O único Deus. Ah, não, mas o crente, ele gosta de falar mal do católico que adora santo de gesso, santo daquilo outro. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem muito crente adorando o santo, é o santo trabalho, é o santo namorado, é a santa namorada, é o santo dinheiro, é o santo carro, é a santa roupa. E o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Ou seja, pessoas reclamam das outras religiões que são idólatras, mas nós mesmos muitas das vezes somos idólatras, com a nossa vidinha e com a nossa maneira de viver.
Temer a Deus é tomarmos atitudes de santidade e pureza. Capite? Você está entendendo aqui, meu filho? Que quando nós tememos a Deus, nós buscamos a santidade. Porque se eu não estou falando conforme a palavra de Deus, se eu não estou fazendo conforme a palavra de Deus, deixa eu te falar uma coisa: você não teme a Deus é coisa nenhuma. A Bíblia diz em 2 Crônicas 19:9: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Olha só, inteireza, o que é isso? Com o coração completo, não é um pouco, não é mais ou menos, porque a Bíblia fala assim, olha, é sim, sim, não, o que passar disso é procedência maligna. Com Deus não tem meio termo, um pouco talvez, ou mais ou menos. Com Deus ou é ou não é, é o que a palavra diz. Temer a Deus é o início de uma vida de sabedoria, e a sabedoria é praticar a vontade de Deus. Salmo 111:10 diz o seguinte: o temor do Senhor é o único princípio da sabedoria. É o único princípio da sabedoria. Não é faculdade, meu filho, não é seminário de teologia, não é nada disso que faz você temer a Deus. O que teme a Deus é você obedecê-lo de fato como ele deve ser respeitado. Olha só, continuando o versículo: revelam prudência todos os que praticam, o seu louvor permanece para sempre. Então quem teme a Deus, ele revela a prudência de todos os que praticam, e o seu louvor ele permanece para sempre, ou seja, ele não tem meio termo com ele. Quando amamos a Deus e o nosso próximo, como a nós mesmos, estamos revelando, espalhando o temor de Deus através da prática do amor. Olha só, Mateus 22:32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensinamento. E ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus, eles se reuniram. E um deles, perito na lei, especialista na lei, o pôs à prova com essa pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Porque este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Sabe, igreja, para encerrar, esse texto define o temor do Senhor. Se amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o entendimento, amamos, e se amamos ao próximo, e se amamos a nós mesmos, isso significa que estamos em concordância à vontade de Deus, e o temor do Senhor está sendo manifestado através do amor. E Deuteronômio 13, versículo 4 diz o seguinte: sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente, cumpram seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Deuteronômio 13, versículo 14. Sabe, para compreendermos um pouco do amor, do temor, aquele que teme a Deus ama a Deus, aquele que teme a Deus ama o próximo, aquele que teme a Deus ama a si mesmo, aquele que teme a Deus, ele ama a presença de Deus, aquele que teme a Deus, ele faz com vontade, ele faz com prazer, ele faz com alegria, ele dá um jeito. Sabe, eu tenho uma pequena experiência. Tinha um amigo que tocava junto comigo, assim quando eu iniciei a minha carreira de ministro de louvor, de líder de louvor. Ele tocava contrabaixo e o sonho dele era poder ir em todos os cultos. O sonho dele era poder ir em todos os cultos. E uma certa feita ele veio conversar comigo, ele falou assim: pastor, eu queria tanto participar dos cultos para me poder entrar no louvor, para me poder estar em todos os cultos. O que eu faço? Eu falei para ele assim: você pede para Deus? Aí ele disse assim: ah, pastor, mas a questão é o seguinte, eu preciso trabalhar. Olha para você ver, ele já duvidou. Ah, pastor, mas eu preciso trabalhar. Tudo bem, mas Deus pode mudar o teu horário de trabalho, porque Ele vê o teu coração.
E quando Deus vê o nosso coração, Ele vê se de fato o nosso coração está fazendo por amor a Ele ou por amor a nós mesmos. Porque tem muita gente que fala, não, eu conheço milhares de pessoas, não, porque se Deus mudar o meu horário de trabalho, eu vou servir a Deus com fé. Deus mudou o horário de trabalho e nem na igreja vem mais. Porque ele se auto-sabota, ele se engana a si mesmo, que na verdade era só uma desculpa para ele poder sair do trabalho, porque ele não gostava mais do trabalho. Agora deixa eu falar uma coisa para você, Deus, Ele já moveu os céus, Ele já moveu terra, Ele já fez a luz do sol retroceder, Ele já abriu o mar vermelho, Ele já curou, Ele já libertou o povo, Ele já fez cair comida do céu. Você sabe por quê? Por causa do coração do povo. E quando o povo se corrompia, o que ele fazia? Trazia juízo contra o povo. Sabe, igreja, nós precisamos fazer de todo o nosso coração. E eu disse a esse amigo, eu falei assim, o dia que você falar com ele, que você quer fazer para a obra, que você quer fazer para poder somar na obra, que você quer ter equilíbrio na tua vida, ele vai mudar o teu horário de trabalho. Sabe o que aconteceu? Ele se afundou no trabalho mais ainda e desviou. Olha, igreja, se eu for trabalhar e eu não poder fazer a obra de Deus, ou eu escolho a obra ou o trabalho. Se eu não conseguir ter equilíbrio com isso, eu prefiro não fazer do que fazer mal feito os dois. Porque eu preciso honrar meu trabalho também. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer as outras coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus sabe do nosso coração. Qual realmente é a nossa vontade. Sabe, eu costumo dizer, aqui na igreja nós já temos exemplo disso. E eu sou um exemplo disso. Que muitas das vezes é fazendo a obra de Deus que Deus revela a nossa profissão, que Deus revela quem nós vamos ser e aquilo que nós vamos trabalhar, aquilo que nós vamos ter o nosso ganha-pão. Porque quando nós fazemos a obra de Deus de todo o coração, Ele arruma um jeito de suprir a nossa necessidade e faz a gente fazer com amor e Ele faz a gente trabalhar com amor e Ele faz a gente ganhar dinheiro porque a gente está fazendo é para Ele. Você está entendendo? É o princípio da sabedoria, é trabalhar com sabedoria, é pedir com sabedoria. A Bíblia fala, pedis e não recebeis, porque pedires mal, porque pedi-vos para os vossos próprios deleites, não para o deleite da obra. Meu filho, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Você sabe por quê? Porque a gente não tem o que se preocupar, que o que comer e o de beber e o de vestir, Ele vai providenciar para nós. Tudo, Ele vai te dar um trabalho que não te atrapalha, Ele vai te dar um sustento que não te atrapalha, e Ele vai fazer você viver, Ele vai te revelar, Ele vai fazer a tua vida prosperar. Mas o que acontece? Nós falamos que amamos a Deus, mas quando toca no nosso bolso, toca no nosso ego, aí Deus já não serve, aí Deus já não presta. Ele não vai fazer na tua vida, é amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Que aí sim, ele fala que este é o primeiro maior mandamento. Sabe, igreja, é tempo de entrarmos na presença de Deus e extrair aquilo que é de bom do temor a Ele. Sabedoria é fazer as coisas com inteligência, meu filho, fazer a coisa certa, pensar direito, pensar de uma maneira que você vai evoluir. Deus não quer fazer ninguém diminuir, não. Deus, Ele quer evoluir você, Ele quer fazer você voar, Ele quer fazer você ir mais alto, Ele quer fazer você brilhar, meu filho. Mas para que isso aconteça, o que a gente tem que fazer? Fazer Ele crescer, Ele evoluir, fazer Ele brilhar. É isso que Ele quer de nós. É por isso que eu falo, nunca dê o resto, porque isso não é sabedoria, isso é burrice. Mas dê a primícia. Deus, Ele pede a primícia de todas as coisas. Equilíbrio é princípio de sabedoria. Fazer bem feito é princípio de sabedoria. E saiba de uma coisa, que a sabedoria, ela traz prosperidade para a vida do homem. E essa é a minha palavra para você nessa noite. Sabe? Nós façamos com dignidade a obra de Deus. A Bíblia diz o seguinte, olha, tudo que vier na tua mão, faça conforme
as tuas forças. Faça conforme a tua força. Não pegue responsabilidade nada além do que aquilo que você pode fazer. Se necessitam de algo mais de você e você não pode dar, então não pega. Isso é sabedoria, isso é temer a Deus, isso é amar a Deus, é você mostrar para Deus a sua limitação e Ele trabalhar com você na sua limitação, naquilo que você pode. Sabe, Deus tem o melhor para nós, mas nós precisamos ter esse equilíbrio dentro de nós, temendo a Deus e sendo vítimas da sabedoria que Ele tem para nos dar. Essa é a minha palavra para a tua vida nessa noite. Em nome de Jesus, receba aí, meu filho. Eu quero orar por você nessa hora. E eu quero agradecer a Deus por esse momento tão sublime, tão lindo, de poder estar aqui na casa do Senhor, podendo ministrar, levar esse ambiente da igreja para dentro da sua casa. Senhor, nós estamos diante da tua presença. Nós estamos diante da tua graça, da tua misericórdia. E nós não queremos ser tolos, mas nós queremos ser sábios. Porque a sabedoria, o temor do Senhor, Ele é o princípio da sabedoria. Pai, venha tocar nas nossas vidas de uma maneira que nós venhamos ser produtivos, ó Pai. Temendo a Deus, amando o nosso próximo, amando a nós mesmos, amando ao Senhor acima de todas as coisas, vivendo um equilíbrio na nossa vida. Ó Pai, no nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor não trabalha na inconstância do homem. Um dia está bem, um dia está mal, um dia está em cima, um dia está embaixo. Não, Deus, nós sabemos que o Senhor, Ele quer ver que nós estamos firmes, cravados na rocha. Meu Deus, obrigado pela oportunidade de poder estar falando da Tua palavra. Ó Pai, nos dê força e coragem para poder superar, Pai, um dia após o outro, durante todo esse tempo que nós vamos estar fechados, que nós vamos estar com as portas fechadas. Mas de uma coisa eu sei, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor, ela é forte. E eu tenho certeza que o Senhor está assistindo o clamor da tua igreja. Que o Senhor está assistindo ao clamor daqueles que querem continuar fazendo, trabalhando na tua obra. E eu tenho certeza que o Senhor vai agir na vida de cada um que teme a Deus acima de qualquer outra coisa. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade. Obrigado pela vida de cada um da comunidade Novo Tempo, pela fidelidade em todos os lados, em todos os aspectos de cada um que tem se permanecido firme e que tem provado que ama essa obra, que ama essa casa. O Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. Ó Pai, nós não precisamos de manipulação, nós não precisamos de nada. É natural o que a tua igreja está fazendo. E isso me agrada e eu tenho certeza que agrada ao Senhor mais ainda. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, ela dura para sempre e por todo sempre. E a tua misericórdia é o que nós precisamos a cada manhã. E nós queremos te agradecer por isso, meu Pai. Que o amor de Deus, Pai, e a graça maravilhosa do Teu Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, e com a comunidade Novo Tempo que está assistindo, e com os demais que estão assistindo conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Um beijo no teu coração e até a próxima, em nome de Jesus.